Shalom, Ravrinhos, olá meu amigo, meus amigos, boa noite, você que está a me ouvir de noite, boa tarde, você que está a me ouvir de tarde e bom dia, você que está a me ouvir de dia. Está a começar a sua série refutando os testemunhos de Jeová verso por verso. Eu que falo para vocês sou Reginaldo Botelho, mais conhecido como Apóstolo Nauto. Se ainda não estás inscrito aqui no meu canal do YouTube, vá lá subscrever e poderás aprender como falar e convencer uma testemunha de Jeová, uma seita que supostamente parece ser verdadeira, parece empregar a verdadeira palavra de Cristo, mas que na verdade se distanciam mais da Bíblia do que aquele ladrão da cruz. Hoje vamos falar do texto base que eles utilizam para sustentabilizar a ideia de que são os únicos comunicadores de Deus daqui na terra e outras igrejas não passam de verdadeiros instrumentos de Satanás. E o texto é Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 e 22. Diz o versículo: porém, profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Testemunhas de Jeová têm utilizado este texto como base para sustentabilizar de que são os únicos comunicadores de Deus na terra. A sociedade Torre de Vigia se auto-identifica como os únicos profetas. Estas declarações pretensiosas são verdadeiras, amigos? A sociedade Torre de Vigia é realmente o profeta, o único canal de comunicação de Deus aqui na terra? Ou é um falso profeta, uma organização de falsos profetas que se encaixam melhor na descrição de Deuteronômio capítulo 18, verso 20 e 22? Para isso, vamos fazer algumas avaliações, meu amigo. Vamos avaliar aqui agora. É importante recordar que as testemunhas de Jeová enfrentaram críticas devido a diversas previsões que não se concretizaram ao longo dos anos. Em 1914, a Sociedade Torre de Vigia previu de que a Batalha do Armagedon ocorreria, mas infelizmente não aconteceu. E para o azar desta sociedade de falsos profetas, estourou a Primeira Guerra Mundial. Mas eles não pararam por aí, insistiram, dizendo que em 1925 foi profetizado que figuras bíblicas como Abraão, Isaac e Jacó retornariam à terra porque a terra seria um paraíso nesta data, mas em 1925 não aconteceu nada. Já em 1975 a expectativa de que o Armagedon ocorreria foi amplamente disseminada, levando muitas testemunhas de Jeová a venderem suas propriedades e a dedicarem a vida ao ministério de forma em tempo integral, mas infelizmente também não aconteceu. O fim do mundo não chegou. Já em 2000, novamente dataram de que o mundo acabaria e não aconteceu. Meu camba de amanhã, meu amigo. Os fatos são irrefutáveis. A sociedade Torre de Vigia é realmente uma sociedade de falsos profetas. Eles são enganadores, são perturbadores da palavra de Deus, são falsos. Eles não foram levantados por Deus. Muitas datas. E eles ainda se servem de um texto que diz que quando Deus disser que Quando um profeta for falar alguma coisa, uma organização for falar alguma coisa sobre Deus e esta situação não acontecer, considera esta organização falso. E essas datas todas que eles predisseram e não aconteceu, esses eventos todos que eles assim disseram, já não qualifica que eles são falsos profetas, amigos? Ainda tens dúvida de que eles são falsos profetas? Eu, na verdade, já não tenho. É importante fazer a menção de que Jesus falou em Mateus capítulo 7, verso 15 e Mateus capítulo 24, verso 24. Jesus chegou a dizer assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, porque hão de surgir muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e já surgiram, meus amigos. A Torre de Vigia, a Sociedade de Testemunhas de Jeová são verdadeiramente falsos profetas, já não há sombra de dúvida. Tenha muito cuidado com esta organização. E se fores falar com uma testemunha de Jeová, diga a ele ou a ela, caso for uma mulher, peça a testemunha de Jeová que tome nas mãos uma cópia de sua revista Despertai
mais recente, na parte interior da capa, onde o índice de assuntos é listado, há uma declaração de propósito explicando o porquê Despertai é publicada. Peço a Testemunha de Jeová para que leia isso na data da publicação deste livro, e ela vai poder perceber que a Testemunha Torre de Vigia é uma organização extremamente de falsos profetas, e de que eles dizem que Despertai é um livro que vem predizendo acontecimentos futuros, e todos os acontecimentos que eles já predizeram não aconteceram nada. Então eles se encaixam como falsos profetas, eles mesmos se dão tiro do pé. Eles utilizam um texto que está fora do contexto, então eles mesmos são falsos profetas. Partilhe isto com o Testemunha de Jeová, reitero outro. Shalom Ravrim e até a próxima.